Oi, gente, estamos aqui no Filosofia Popular, não é? Para falar do filme O Coringa. E como a gente acabou de assistir o filme no cinema, Débora também vai ter uma participação aqui para a gente analisar esse filme, que tem várias questões bem interessantes, não é, meu amor? E não é engraçado, porque assim, é a primeira vez que eu vou participar de um Filosofia Popular. Assim, eu sempre participei das lives, né? Isso vocês já devem me conhecer, mas hoje eu senti que era especial, porque, para vocês terem uma ideia, quando terminou o filme, eu tive essa ideia, essa iniciativa, porque eu olhei para André e ele tava assim, com um semblante assim, muito diferente, muito típico, assim, de uma pessoa que não sei, eu não sei assim expressar. Eu tava pensativo, mas e depois ele até falou, o que eu achei mais engraçado, assim, enfim, ele disse assim, eu ainda não consegui terminar de pensar sobre o filme. As pessoas já se levantando da sala e ele lá parado com aquela imagem que eu não sei descrever o que ele tava pensando, mas que foi realmente algo muito impactante para ele e para mim também. A gente ficou refletindo, então Sim. A gente veio aqui conversar com vocês. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, ela é... Débora Meirelles Jacobina. Ela resolveu pegar meu nome, eu não fiz questão, mas ela fez. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. E se vocês quiserem, também podem se tornar apoiadores do canal e ajudar a gente dessa forma, participando do nosso grupo de WhatsApp, dando sugestão de filmes, de temas e tudo mais. Bem, começando a falar sobre o filme, eu acho que a gente vai tentar fazer uma conversa aqui com o mínimo de spoilers possível. Acho que é uma coisa importante para o pessoal saber. A gente não vai falar sobre detalhes da história do filme. O que a gente vai tentar fazer é uma reflexão sobre o significado de certas coisas no filme. E tem um pouco de spoiler, porque a gente vai acabar falando sobre uma coisa que... É inevitável. É inevitável que tenha um pouquinho. Mas, assim, o spoiler, digamos assim, os principais spoilers da história, isso a gente não vai tocar. Sim. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu queria falar, e eu vou deixar a Débora falar sobre isso, e que o filme me surpreendeu positivamente, é que o filme tem uma reflexão muito dura sobre a desigualdade social, a invisibilidade das pessoas mais pobres, das pessoas com problemas mentais, das pessoas que estão no polo, chamaria polo dominado, aquelas pessoas que são, alguns poderiam chamar de oprimidos, ou enfim, pessoas que têm pouco ou nenhum poder. E é claro que a solução não é violência, a solução não é... Mas colocar o dedo nessa ferida e insinuar que, olha, se não for feito nada, uma das coisas que pode acontecer é esse pessoal ficar revoltado e seguir para um caminho ruim. Aliás, e aí vai o meu último comentário antes de passar para a Débora, se nós analisarmos a eleição de Trump nos Estados Unidos e de Bolsonaro no Brasil, tem muito de uma revolta contra o sistema, uma coisa de você eleger uma pessoa, na nossa opinião, errada, mas enfim, uma pessoa que simboliza uma espécie de jogar uma bomba no sistema, que é uma forma de você mostrar frustração com a sua situação. Trump, nos Estados Unidos, canalizou ódios, e a Bolsonaro aqui no Brasil também. Então veja um perigo desses ódios, da desigualdade, do sofrimento, como pode levar a figuras com características neofascistas ao poder, né? Enfim. Eu vou deixar a Débora comentar agora as primeiras impressões dela sobre o filme. É uma coisa que me chama... Assim, eu vou começar do final. Quando terminou o filme, porque ainda tô muito impactada, né, gente? A gente acabou de chegar do cinema e eu falei, vamos pegar o embalo porque tá tudo fresquinho na memória e a gente ainda tá vivendo muito essa emoção do filme. E até por isso que eu quis participar. Eu falei, gente, realmente é um filme que eu falei pra André, assim que terminou, eu falei, quem não gostou, seguramente falou, eu vou além. Quem não gostou, seguramente é porque não... como foi mesmo que você falou? Não gostou da mensagem do filme, não é nem do filme em si, não gostou da proposta do filme. Essa reflexão mesmo sobre os excluídos socialmente, sobre essa questão do transtorno mental como algo que tem uma outra perspectiva. Pegando, por exemplo, essas pessoas que podem não ter gostado pelo conteúdo do filme, pense o seguinte, uma pessoa que está no polo dominante, que está na nossa sociedade, que está muito confortável, que está bem, que está
ela do olha alto dos seus privilégios. do alto dos seus privilégios. E olha para um filme como esse, fica com medo, porque pensa, esse filme está incentivando esse povo a vir para cima de mim. A vir para cima de mim, a barbárie e tal. Na verdade, eu vejo o filme não como incentivo a isso, mas como um alerta para que, olha, a sociedade, vocês têm que cuidar mais uns dos outros, vocês têm que desenvolver uma civilização que seja mais igualitária, que cuide das pessoas com transtorno mental, que considere elas e respeite elas, enxergue elas, porque se você não fizer isso, pessoas com transtorno mental podem vir para cima de vocês. Aliás, algumas delas estão ocupando cargos importantes no Brasil. Então... na verdade, assim, tem até uma cena do filme que me chamou a atenção, ele escrevendo um diário, né? Ele escreve algo do tipo, não lembro exatamente as palavras, mas ele escreveu algo do tipo: as pessoas esperam que quem tem problemas mentais se comportem como elas, sejam como elas. E eu acho que isso que deve ser mais doloroso, porque a pessoa não é assim porque ela quer, ela simplesmente é daquele jeito, ela tem um transtorno, é químico, tanto que isso acaba gerando a necessidade de uso de medicamentos. E assim, as pessoas parecem que não sei. E isso vai de uma insensibilidade que ele trata. Uma falta de empatia, né? Isso. De se colocar no lugar do outro e de ter essa percepção. E assim, o que eu sinto, uma coisa que também me veio agora na cabeça, assim, as pessoas, elas tendem... É porque assim, o transtorno mental, ele é um estigma até hoje, né? A gente sabe. Então, as pessoas, elas tendem a temer quem tem um transtorno mental. Então, quando você vê o maluco, entre aspas, na rua, aquele cara com sintoma clássico da esquizofrenia, tendo uma alucinação, falando sozinho na rua, você teme. A tendência é se afastar, puxa seu filho pelo braço. E assim, você não consegue parar para pensar que essa pessoa só está naquela condição, só chegou àquele ponto porque ela não teve devido tratamento. Porque foi uma pessoa que foi, não foi vista. Sim. Ali é o estágio final de uma sociedade, de um Estado que meio que deixou ela para trás, que ignorou. Mas é comum a gente ver aqui pelas ruas da nossa cidade, a gente mora em Salvador e em outras cidades do Brasil, é comum sim você ver, inclusive em bairros nobres, não só nas periferias, mas em bairros nobres, eventualmente transitando moradores de rua que claramente sofrem, apresentam um sofrimento mental, e ali, à mercê de todo tipo de risco e não só... Podem até ser maltratados. Sim, sim. E também, porque uma vez que essa doença não está sob controle, também acaba oferecendo um risco para a sociedade, né? Alguns deles se tornar agressivos. Não é tão comum porque os que fazem isso acabam sendo pegos rapidamente, mas é uma possibilidade. E é claro que seria muito melhor que a sociedade soubesse tratar isso. E não apenas os com transtorno mental, mas as pessoas... a gente caminhar para uma sociedade onde não tivesse mais igualitária. Mais igualitária, que não tivesse tanta pobreza. Quer dizer, uma sociedade tão desigual, e aí eu remeto a minha conversa com o professor Eduardo Fagnani, presente aqui no canal. Uma sociedade que tem uma tributação tão injusta, que pesa os tributos em cima da classe trabalhadora, dos mais pobres, e não nas classes dominantes, que inclusive aparecem simbolizados no filme pelo Thomas Wayne, né, o pai do Bruce Wayne, o pai do Batman. Inclusive a caracterização... É isso que eu ia lembrar você de falar sobre isso. A caracterização mais negativa do Thomas Wayne em todos os filmes que eu já assisti. Inclusive ele teve uma caracterização super positiva no filme Batman Begins, não sei se todo mundo já assistiu, o pessoal que estiver assistindo aqui no canal, é um filme que eu gosto muito, já analisei no Filosofia Popular. E a caracterização nesse filme foi daquele típico capitalista que tem um desdém pelos mais pobres, que trata daqueles que estão em dificuldade como se fossem palhaços, como se fossem pessoas que não têm capacidade. Quer dizer, ignora a diferença entre pontos de partida. Né? Por exemplo, uma pessoa que... Só para pegar um exemplo da questão da pobreza. Uma pessoa que nasce de uma mãe que ficou subnutrida durante a gestação, ela já nasce com uma limitação intelectual gerada pela subnutrição. E eu vou dar um pequeno spoiler, assim, não é nada que vá afetar o andamento do filme, nada que vai fazer com que vocês percam o interesse pelo filme, não é isso. Mas assim, em determinado momento, o personagem do Wayne, ele fala que
eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala alguma coisa do tipo: aqueles que não têm a sorte, né, de estarem numa posição melhor, como se tudo se limitasse a ter sorte na vida ou não ter sorte na vida, entende? Então, assim, aqueles que têm a sorte de nascerem numa família abastada, eles estão bem. Aqueles que não têm sorte de nascerem, de terem nascido numa família abastada, são invejosos, que desejam o mal para aqueles que não têm culpa de terem nascido numa família abastada. Então, assim, tudo se limita a uma questão, ao fator sorte. Então ele ignora completamente. É até pior, porque ele diz sorte no início, mas depois ele fala de bem-sucedido. O que acaba incluindo uma dimensão de mérito, quando na verdade a gente sabe que, embora você não possa excluir totalmente o mérito, muita gente é super rica porque herdou. Então, existe o fator mérito, em parte do enriquecimento, mas existe muito fator herança. E se a gente trouxer para essa questão da meritocracia, que é bem polêmica assim, na nossa sociedade, porque fala justamente dessa questão do ponto de partida. Então, assim, eu vou repetir uma coisa que eventualmente eu falo, assim: eu não acredito em currículo debaixo do sovaco. Eu sou administradora de empresas, eu sei como foi difícil conseguir meu primeiro estágio, foi muito difícil, porque o que eu mais vi na minha época da faculdade foi coleguinha que tinha papai, titio, vovô, que davam telefonemas para alta gerência, né, pessoas com quem eles tinham contato na alta gerência de algumas empresas importantes daqui da Bahia, conseguiam para elas facilmente os seus estágios. E eu me sentia, em muitos momentos, naquele período, eu era uma menina, tinha 18, 20 anos, eu não tinha essa percepção, inclusive com mais clareza. Eu me sentia assim: poxa, será que eu tiro notas tão boas quanto elas, às vezes até melhores do que as dela? E depois eu me dei conta de que não se limita ao ser boa aluna na faculdade. Vai além, é a coisa. Não adianta eu pegar o meu currículo, enfiar embaixo do sovaco e vou bater lá na porta: olha, meu amigo, eu tô aqui disposta a trabalhar, eu aprendo rápido, eu sou bacana e tal. Na sociedade como a brasileira pesa muito a relação de clientelismo e da indicação de quem tem poder. E quando eu passei no concurso, né, da empresa pública onde eu trabalho, e que eu vi, ali a coisa ficou escancarada, ali a maturidade chegou, ali eu tive a certeza, falei, então vai muito além, né, porque você passa num concurso público, você entra, beleza, porque, enfim, mas as funções de confiança, elas são entregues a pessoas que têm apadrinhamento político. Claro que não posso dizer que é sempre assim e que em 100% dos casos isso vem a ocorrer. Não, até porque a gente pode encontrar casos que não. Claro que não. Eu, inclusive, já assumi função de confiança temporariamente porque houve uma necessidade. A titular do cargo se afastou por uma questão de saúde. Mas quando você vai ver o que predomina no Brasil, sim, isso... E mesmo assim, se ela não tivesse tido um problema de saúde e eles não tivessem... E também porque naquele momento não tinha uma outra pessoa que pudesse e que tivesse interesse em ocupar aquele cargo. Aí me chamaram: vem cá, você é boazinha e tal, é a menina competente, já mostrou, já substituí ela nas férias, então vem ficar aqui com a gente alguns meses. Mas também foi uma coisa muito de ser a pessoa certa na hora certa e de não ter ninguém que tivesse um interesse em estar ali naquele momento. Porque senão, meu amigo, eu ia rodar, eu não ia ter a mínima chance, porque o apadrinhamento, a indicação política, ela está enraizada no serviço público brasileiro. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu defendo que a gente acabe com quase todos os cargos comissionados e que a gente faça o processo de ascensão ser por concurso, ser por processo seletivo. Desculpas, mas só um adendo. Mas eu acredito que a questão política, ela é tão asquerosa aqui no nosso país, a corrupção ela já atingiu níveis tão absurdos que mesmo no processo de seleção interna, assim, eu acho que haveria corrupção. Haveria, sim. Não, mas aí você tem que pensar em coisas como o processo seletivo ser feito por uma autarquia, um órgão independente que não é ligado diretamente a... talvez. Você teria que pensar em formas criativas, porque se você trabalhar dentro da mecânica de um órgão que já está envenenado pela política interna, você não desconstrói pelo método apenas. É porque, na verdade, assim, são em todos os órgãos. Eu não estou criticando o meu órgão. Eu tô falando como um todo. O serviço público no Brasil, ele é movido a indicações políticas, a troca de favores, a apadrinhamento. Então, assim,
É muito triste, mas isso, vamos voltar, porque a gente já tá divagando aqui, já tá falando mas isso é normal, esse vídeo pode ficar mais longo, não tem problema não. Mas voltando a Joker, né, ao Coringa. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas que o filme mostra, né. Logo no início do filme tem uma cena que eu acho muito interessante, dele falando com a assistente social, né, pessoa de serviço social, que teoricamente estava assumindo o lugar quase que de uma psiquiatra, não é? Ela estava tendo que ouvir a loucura dele, os pensamentos negativos dele. E tem um determinado momento que eu acho muito interessante, que ele percebe que ela não está ouvindo, nem prestando a menor atenção nele. E aí tem uma crítica no momento logo na sequência do filme, que dizem assim, a primeira coisa que eles cortaram quando a prefeitura entrou em crise, isso no filme, a prefeitura entrou em crise, foi atendimento e serviço social para os mais pobres. Quer dizer, foi... E também para a questão dos transtornos mentais, isso. assim, como se a depressão ou o transtorno bipolar, assim, na verdade não se fala num diagnóstico preciso. Eu não sei, eu não arriscaria presumir qual o diagnóstico dele. Não sei, mas enfim, é como se as doenças mentais elas não tivessem importância. E aí a gente vai muito àquela questão do não se sente... do não se vê, não se sente não, desculpe, não se vê, não se nota, porque, por exemplo, quando você quebra um braço, você tá vendo que o braço está quebrado, quando você tem uma ferida, as pessoas estão vendo, quando você tá com câncer, você faz o tratamento, você emagrece, seu cabelo cai, a justificativa é mais fácil. Então, as pessoas não, e a sociedade tá vendo que aquela pessoa está doente. Quando você tem um transtorno mental, e muitas vezes quando não se trata de um transtorno tão agressivo quanto a esquizofrenia, por exemplo, que causa alucinações, que deixa a pessoa completamente transtornada, né? O quadro psicótico mais grave, eu tô falando assim de uma depressão, por exemplo, que é um mês em que as pessoas estão até conversando sobre o assunto, né? E o que é o Setembro Amarelo, já tá em outubro, mas a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, em que se abordou muito o tema. As pessoas, parece que elas não têm voz, elas não são ouvidas, porque a doença é invisível. Então, não é um câncer que você tá vendo que ela tá careca em virtude do tratamento quimioterápico. Não é uma ferida que corta o seu braço que você tá vendo que o sangue sai. Não é uma doença de pele, não é uma doença, é uma coisa invisível que dá margem, inclusive, para o preconceito, no sentido assim, será que é verdade mesmo? É porque tá querendo uns dias de descanso. Entende? Isso existe. E, inclusive, ele é meio que maltratado ainda no início do filme, você percebe, por ser visto como estranho. Que, na verdade... Sim. E as pessoas... É o cara esquisitão. E ele mostra para as pessoas que, através de um cartão, que ele tem um problema mental e as pessoas ainda desconfiam. Ainda assim, aí entra também a falta de conhecimento. Não se fala sobre isso, né? Por exemplo, agora a gente tá no Outubro Rosa, se fala muito em autoexame, em câncer de mama, mas não se fala em doenças mentais, né? Então eu acho que o filme, ele lança uma luz muito interessante sobre o problema das doenças mentais. Ele lança uma luz muito importante sobre a questão da desigualdade, da invisibilidade como são invisíveis as pessoas que mais sofrem na nossa sociedade, e ele lança uma luz muito interessante sobre o fato de que na nossa sociedade, se você deixar essas pessoas invisíveis e você maltratar elas continuamente, pode ser que um dia isso volte para te prejudicar. Eu estava pensando, quando a gente saiu do cinema, que o Brasil já tem um índice de violência em suas comunidades mais pobres semelhantes a uma guerra civil. E recentemente, o Rio de Janeiro, aquele maluco lá do Witzel, não é, já está mandando a polícia metralhar as pessoas, quer dizer, cometendo crimes, inclusive, não é? A atitude dele é absurda, a atitude daquele político. Mas mostra um clima o quê? De guerra. E, por enquanto, a guerra ainda é uma guerra entre o Estado e uma guerra com facções criminosas e, às vezes, envolvendo pessoas inocentes, porque teve até uma escola que foi metralhada pelo Witzel. Felizmente, ninguém estava lá na hora. Mas se tivesse... Teve um local onde se fazia culto evangélico também. Se imagina se tivesse alguém lá, era uma tragédia. Igreja, né? Você faz uma igrejinha, uma coisa seria assim, uma tragédia terrível. Então, local de culto. E por que eu tô querendo falar sobre isso? O filme coloca a questão
não defendendo, repare, eu não interpreto... Não justificando, claro que não. E o filme não tá... E o filme, na minha interpretação, o filme não tá defendendo... Não tem essa pretensão. Que as pessoas façam isso. Mas o que ele meio que diz, por uma... subliminarmente, olha, se você ignorar essas pessoas por muito tempo, se você maltratar, se você... Um dia elas podem fazer um confronto de classe. Eu me lembrei, sabe de qual filme? Elas podem ir atrás de você. De Nós. Depois bota o link aqui embaixo, que também você já fez a crítica. Nós, com o Lupita Nyong'o, fala muito isso. Passa muito essa mensagem de, olha, uma hora vai dar merda. Exatamente. Uma hora vocês vão colher o que vocês estão plantando. Uma sociedade muito desigual, sim, isso pode acontecer. Sim. E o pior é o seguinte, é que se for de forma desorganizada, vai ser violência, não vai ser uma coisa para reformar a sociedade numa direção mais igualitária. Pode ser uma irrupção, uma revolta que vai só provocar caos. E não é isso que a gente quer. Então, assim, você tem que olhar para uma situação dessa e isso tem que te motivar para a defesa de uma transformação social rumo à justiça, para não acontecer no futuro uma coisa pior com todos nós, inclusive com eles. Porque uma situação de confronto vai ser ruim para todo mundo. Uma situação de confronto desorganizado e violento. Não pense que vai ser uma revolução virtuosa. Não é? A probabilidade disso me parece muito baixa. Inclusive o filme, de certa forma, coloca isso. Ele bota assim, não, o que vai irromper vai ser o caos, vai ser a violência, vai ser por causa do desespero. Quer dizer, se você chega ao ponto de colocar as pessoas nesse nível de desespero, elas se tornam abertas a todo tipo de coisa, né? E abertas a lideranças autoritárias, abertas a lideranças com desequilíbrio, o caso do próprio Coringa. O Coringa, ele tem um elemento assim que ele vai servindo de inspiração. De vingança, que eu também lembrei. Né? Só que existe uma diferença, muito importante, eu acho, que entre o Coringa e V, que eu posso até abordar quando eu fizer um vídeo analisando V, que V, ele quer que as pessoas se organizem contra as estruturas de poder. Ele tem uma mensagem efetivamente política e anárquicas. Só que é uma anarquia que busca uma certa organização, a ausência do Estado, talvez a ausência daquele Estado opressor, mas a substituição dele por laços de solidariedade. O Coringa promove o caos. E ele nem tem a pretensão de... Não. Tanto que em determinado momento ele mesmo se posiciona como: você acha que eu sou o tipo do cara que vai pensar, vai planejar algo assim? Não, ele fez por ele. Não teve nada a ver com os outros. E nem sabia, ele nem tinha a noção da proporção que poderia tomar. Que ia gerar, não. Ele não tinha essa noção. Não tinha noção. E isso é interessante em termos reflexivos, por quê? Porque o que eu acho que o filme quer dizer, e aí a gente está caminhando mais para o fim do vídeo, o filme quer dizer justamente isso, de que se deixada essa população desesperada, desamparada, ela pode ouvir uma pessoa, um assassino, um psicopata, um governador que quer metralhar as pessoas, quer dizer, um Witzel. Quer dizer, para mim, a eleição de Witzel, a eleição do Bolsonaro, que elogiou torturador, a eleição de um Trump nos Estados Unidos, para mim isso não é... o grito dos desesperados. Não é a doença, isso daí é um reflexo de uma doença mais profunda na nossa sociedade, que aí pessoas desesperadas ficam mais abertas a demagogos. A pessoa que chega assim, não, eu vou trazer os empregos de volta, o discurso do Trump, não é? Ou o discurso do Bolsonaro. Vou botar os comunistas para fora do Brasil. Não sabe nem o que é comunista. Exato, mas entra numa coisa conspiratória e isso consegue, assim... Vamos pensar no nazismo. O nazismo disse para os alemães que estavam na pior, estavam deprimidos, estavam humilhados pela Primeira Guerra Mundial: o problema de você é os judeus. Os alemães são maravilhosos e tudo mais. E aí conseguiu galvanizar isso e fazer o que foi. E levantou o ego das pessoas. Exato. Então, assim, nós temos que trabalhar e defender uma política mais igualitária para o bem da humanidade e para a justiça tributária, a justiça ambiental. Porque se a gente não construir esse caminho, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais aberta, cada vez mais, digamos assim, disponível para os piores demagogos que você possa imaginar. Então, e uma das coisas que eu faço aqui no canal, que é defender informação, ciência, a gente ganhar um sentimento crítico, é justamente para a gente não cair no conto desse tipo de gente, né? Enfim, era só isso. Mas
dê suas palavras, comentários finais. Não, é isso, gente. Olha, é um filmaço, assim, eu já esperava, eu tinha ouvido comentários muito positivos sobre o filme. E só, assim, eu vi muitas polêmicas também, muitos comentários polêmicos sobre o filme, então isso também despertou meu interesse. Porque eu acho que onde tem o conflito de ideias... Deve ter alguma coisa interessante para você, talvez não tão clara, né? E para despertar o seu senso crítico. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, recomendo muito. É um filmaço. E repito o que eu falei para André, que falei no começo do vídeo aqui com vocês e que eu falei para ele no cinema. Quem não gostar, seguramente é porque não entendeu. Enfim, por conta ou não concorda com a mensagem. Não concorda com a mensagem. O conteúdo do filme. Porque quem conseguir entender e quem tiver a sensibilidade, né, de pensar assim, não, porra, que situação, realmente vai gostar do filme. O filme é incrível. Porque a interpretação do Joaquin Phoenix é extraordinária. Isso aí, a gente nem vai entrar nesses aspectos mais técnicos, né, da atuação magistral do cara, do Joaquin Phoenix, nem da parte técnica mesmo, do roteiro, da fotografia, isso tudo é... Deixa pros críticos de cinema. Deixa pros críticos, e me parece também que é incrível também. Eu sou bem leiga, assim, mas eu gosto muito de cinema, apesar de não ter tanto conhecimento do ponto de vista técnico. Me parece que é sensacional sobre todos os aspectos, do ponto de vista da fotografia, da movimentação da câmera, da brincadeira com o jogo de cores. Tudo isso me parece muito, muito bem feito. Mas eu sou leiga, eu não vou entrar nessa seara. Mas assim, é um filmaço pela mensagem que deixa. Quem não gostar é porque não entendeu ou porque não concorda com a mensagem. É uma pessoa talvez que fique assustada dizendo, quero defender os meus privilégios aqui, quero defender minha casinha. Sim, ou então também é uma pessoa limitada do ponto de vista intelectual. Como a gente sabe que o mundo tá cheio por aí. Não apenas porque não tiveram oportunidades, eu não falo nem das pessoas mais simples, que infelizmente não puderam estudar, mas eu falo também da própria elite. A gente entra nessa elite burra, me desculpa, mas assim... Não é porque teve oportunidade que necessariamente desenvolveu. Aliás, nós temos uma elite em termos mundiais que lê pouco e que... Essa eu tenho que contar, deixa eu só finalizar. Você sabe o que eu vou contar. Não, eu não vou nem dizer um ambiente. Mas eu fui recentemente a um determinado local e nós estávamos conversando. E eu sou assim, gente, eu sou o tipo de gente que eu gosto muito de ler e eu converso com todo mundo. Eu gosto de gente e eu converso com todo mundo, sabe? Não me importa, eu não tenho esse preconceito, tipo, não converso com você porque você aparenta ser fútil. Não, eu converso, aparenta ser fútil, mas eu tô aberta, de repente não A gente se surpreende. A gente se surpreende, entendeu? Eu não me engano, eu não me permito enganar pelas aparências da pessoa. Eu dou a oportunidade para que ela se revele realmente. Mas assim... Aí eu tava conversando com a pessoa e a gente tava comentando sobre... eu também não vou entrar muito na história. Não entra nos detalhes. Não vou entrar nos detalhes porque a pessoa pode, inclusive, se ofender. Mas, enfim, ela não conseguiu... Ela tinha uma limitação intelectual tamanha que ela não conseguiu interpretar o texto de uma blogueira. Uma consultora de moda, que é um assunto, inclusive, pelo qual eu me interesso, sim. Aí a gente tava conversando sobre isso e ela cismou, não, aconteceu tal coisa assim, aqui ó, fulana de tal escreveu no Instagram. Quando foi ver o texto... Aí eu falei, lê aí pra mim. Quando ela leu, eu na mesma hora falei, não, mas ela não disse isso. Ela não disse isso, ela disse foi isso, isso e isso. Mas isso ela não disse. E eu falei, isso é interpretação de texto. Aí ela parou, leu de novo, aí ela ficou sem graça, porque as outras pessoas compreenderam e ela não. E eu fiquei assim pensando, velho, eu não tava falando de um texto de Nietzsche, eu não tava falando de Dostoiévski, eu estava falando de uma blogueirinha, de uma consultora de moda, uma pessoa que escreveu um texto relativamente simples. E ela não foi capaz de interpretar um texto simples. Então, assim, uma pessoa como ela seguramente não vai entender o filme. Ela não vai entender. E esse é um problema, assim, porque... Nós estamos falando de pessoas até que tiveram mais oportunidades. É isso isso me incomoda. Eu não tô falando, é porque isso me indignou. E tanto que eu tô trazendo isso aqui, eu sabia que em algum momento ia ter que trazer isso aqui pra vocês, porque isso me deixou profundamente constrangida no primeiro momento e depois revoltada. Porque se fosse uma pessoa simples, uma pessoa, sei lá, uma pessoa que ocupa que está numa área de atuação meramente operacional, porque não pôde estudar. Eu não tô falando de uma pessoa que ocupa uma função
tão limitada. Eu não tô falando disso, de uma pessoa que não teve acesso, que não que é às vezes escolarizada. que não foi responsabilidade dela. Sim, perfeito. Eu não tô falando daquela pessoa que não estudou porque não pôde, que não foi instruída, que não é escolarizada porque ela não teve a oportunidade de ser. Eu estou falando de uma criatura que prefere botar silicone ao invés de comprar um livro. É disso que eu tô falando. E isso me incomoda profundamente. Entendeu? E assim, esse é o meio no qual nós somos de classe média, né? E assim, esse é o meio no qual nós estamos inseridos. Encontrar pessoas que realmente consigam conversar é difícil, é difícil. Pra mim, lá no pós-doc é mais fácil. Mas pra mim não. Meu Deus do céu. Eu tô no lugar errado, enfim, eu nasci na época errada. Mas enfim, mas é uma coisa realmente curiosa, de que nós temos que falar, e uma das defesas aqui do canal é tentar estimular um senso crítico, tentar estimular um espírito científico. Sim. Porque a gente sabe que mesmo entre os chamados formadores de opinião sim. mesmo as pessoas de nível universitário, não necessariamente estão desenvolvendo isso. Não. Então, e isso a gente não deve ver como preconceito, a gente tem que ver, olha, temos que estimular uma mudança, porque para vir essa transformação, para vir uma sociedade mais justa, as pessoas vão ter que, a gente vai ter que apresentar a elas. E uma coisa que eu tenho percebido e que eu acho muito interessante é que as pessoas que sentem mais na carne, a classe trabalhadora e pessoas até mais simples, mas quando você explica para eles o tamanho da injustiça tributária desse país, eles até entendem, muitos deles, mais rápido, porque são parte prejudicada. Sim, sim. E aí isso dinamiza. Então a gente tem que trabalhar muito com isso, porque isso pode viabilizar uma mudança. A gente trabalhar com a educação e a gente pensar a educação numa larga escala, né? Eu acho que isso é importante. Mas a gente está vivendo uma sociedade que está criticando Paulo Freire, que não está reconhecendo a importância de Paulo Freire, né? Pelo contrário, estão metendo pau... e defendendo às vezes um regime que matou Anísio Teixeira, quer dizer... Pois é. Pessoas estão defendendo uma ditadura militar que... hoje nós já temos bastante evidências que Anísio provavelmente foi assassinado. Mas as pessoas não sabem nem quem foi Anísio Teixeira. Um dos maiores... Essa é a questão, sabe? Esse é o cerne da questão. As pessoas não sabem nem quem foi Anísio Teixeira. Um dos maiores educadores da história desse país, enfim. Pois é. E aí... Mas enfim, eu saí do filme... a gente começou devagar já aqui. Mas a gente saiu do filme Coringa pensando em um monte de coisa e a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. E quem sabe no futuro, quando meu cabelo estiver menos doido, eu não volto aqui, a gente retoma alguns desses temas. E o microfone, a gente conversa. É porque já vai dar 1h da manhã, gente. Esse vídeo não vai lá. Você vai soltar hoje mesmo? Domingo de noite, provavelmente. Provavelmente. Hoje à noite, né? Porque hoje é domingo. Isso, domingo de noite. Pode deixar para a próxima sexta-feira, mas deixando claro que se trata de uma gravação. Não, eu acho que eu vou soltar domingo de noite. Vai soltar. Enfim, você virou esculhambação esse quadro de filosofia popular aqui nesse canal. Esculhambou. Não. Antigamente era toda sexta-feira, religiosamente. Agora não solta na sexta, solta na quinta. Não, mas essa sexta teve. Mas na retrasada não tinha tido. Mas isso Aí você vai soltar no domingo para compensar, Vou. Solto no domingo para compensar. E sexta que vem tem Guerra nas Estrelas, uma reflexão sobre Guerra nas Estrelas. Muito... Então, gente, esse provavelmente foi o Filosofia Popular mais longo que a gente já gravou. Mais de meia hora, não tem problema. Primeiro com a minha participação. Com Déborazinha aqui participando. E se vocês gostam do canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Ele foi tão longo que ali teve um pedaço que cortou, mas enfim, faz parte aqui. Deu um defeitozinho ali na gravação. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa noite.